mas você tá vindo de uma vitória que ninguém esperava. Todo desfalcado. Todo desfalcado. Né, uma colcha de retalhos, o Corinthians nesse momento. E vai jogar por um empate. Fala, Fiel, tudo bem? Vitória do Timão, vitória do Timão. 1-0 para cima do Ceará. Vamos ver aí o que os comentaristas falaram sobre essa vitória do Timão. Deixe o seu like aí, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Então, é um momento muito delicado pro Corinthians, porque tem lesões, né? Tem problemas físicos dos atletas. Ele acabou de citar o Carrilho, mas não é só Carrilho. A sequência dos jogadores do Corinthians tem sido bem problemática, assim, né? Os atletas entrarem e conseguirem emplacar uma sequência. Memphis, por exemplo, também ficou fora de alguns jogos fora de casa. Não viajou com o elenco dessa vez por conta de um terceiro cartão amarelo. Mas, assim, é uma situação que vai começar a pesar nesse segundo semestre. E ainda não teve nenhuma contratação nessa janela. E as contratações que poderiam acontecer foram brecadas, né? Não aconteceram por conta da questão política. E isso realmente é uma interferência que existe. É uma equipe instável, né? Hoje um clube instável, politicamente falando, com problemas financeiros seríssimos e realmente vai pesar. E já começou a pesar. Né, veja ontem o que aconteceu com o ataque do Corinthians, que foi um ataque reserva do reserva, né? Não teve Romero, não teve Memphis, não teve Yuri Alberto. E aí a situação começa a apertar. Isso vai ser uma pedra no sapato do Dorival. Se ele vem pela segunda vez numa coletiva de imprensa cobrar reforços e fazer praticamente um desabafo, é porque realmente está difícil lá dentro. E a expectativa, pelo menos do que a gente sabe até o momento, é que até 9 de agosto, quando vai rolar esperar até 9 de agosto para ver como é que fica, a votação da Assembleia Geral de Associados do Corinthians para ou destituir ou dar sequência ao mandato do Augusto Melo, a gente não deve ter muitas novidades até lá, não. Do jeito do Dorival, né, de ser, ele cobrou reforços até no Flamengo e no São Paulo, mas do jeito do Dorival de ser, sem ser uma coisa, olha... Então era esperado. A única questão que me surpreende, Olívia, é que para ele não deveria ser surpresa, né? Porque quando ele aceita o convite do Corinthians, a turbulência política, a possibilidade de saída do Augusto, a possibilidade de não ter, a situação econômica era clara, discutida abertamente. Então a possibilidade de ter um time mais enfraquecido do que ele encontrou ao longo da temporada era considerável. Precisa vender. Então eu achei... Porque se você for pensar do jeito dele, no Flamengo ele conseguiu muito reforço. Tinha um time inteiro reserva. Só perdeu o Lázaro lá e ainda fez uma... E no São Paulo ele conseguiu a janela do Rames Rodrigues e do Lucas, né? Foi a maior janela dessa direção do São Paulo. Agora, eu entendo, eu acho que o Corinthians tem algumas carências claras no elenco. Aliás, até parecidas algumas coisas com o São Paulo. Mateuzinho foi suspenso, né? O Corinthians não tem um lateral direito reserva. São Paulo não tem um lateral direito reserva. Tem algumas situações. Agora, essa vitória, como o Massini falou, é tão grande que ela tira uma bigorna das costas do Corinthians para o Clássico, que passa a jogar por 2 resultados. Se o Corinthians empatar, tá bom. Né? O São Paulo só pode vencer. Tá bom então, dentro daquele modelo Corinthians, né? Sim. Sim. O modelo aqui, ó. O modelo, e né? a pobreza tática, né? Tadinho de nós, né? Sim. Pobreza tática do time? Assim, ofensivamente é um cemitério, né? Quando não tem ali seus principais jogadores. E a gente está falando de uma equipe que praticamente o primeiro semestre inteiro não teve ali a equipe completa, titular. Ou seja, ver esse time jogar, esse time titular do Corinthians jogar é uma raridade. Né? Até agora, sequência mesmo engatando com Rodrigo Garro, com Memphis, com Yuri, todo mundo junto, foi difícil. O Dorival, por exemplo, não teve o trio, né? Memphis, Yuri e Rodrigo Garro até agora, inteiros, para jogar. Uma pergunta que eu queria fazer para você. Passa. Seguinte, a falta de contratações é porque o Stabile falou não dá para fazer, não vamos fazer, paramos com isso? Ou é por falta de credibilidade? Porque eu tenho
Eu faço lá o Finanças do Esporte em outro CNPJ, né? Com aqueles gênios, PVC e Rodrigo Matos. E eu tenho aprendido muito sobre essa questão. E tem uma coisa que eu já ouvi de alguns dirigentes, o seguinte: eu não vou vender jogador para o Corinthians, a não ser que eu tenha garantia para isso. O Corinthians está enfrentando esse modelo. Eu sei que o Corinthians tomou um chapéu do Sousa, porque o Corinthians queria emprestar o Sousa, que o Palmeiras contratou, e o Palmeiras foi lá e contratou, né? É um entendimento de que, rapaz, não vai dar, e aí o treinador vai ficar numa situação difícil, certo? Porque ele cobrou publicamente reforços. Ou é uma questão de que não tem política, ou é financeira. Por que não? Porque o Corinthians topa fazer o all-in, fez o ano passado, certo? Vai distribuir cheque pré-datado aí, vamos embora. São 4 que você quer, Dorival? Você vai ter os 4. O que está... A diferença para mim é que isso não está andando. Está batendo na direção e voltando para o Dorival. Batendo na direção e voltando para o Dorival. O que está acontecendo? Massa, até foi uma das minhas matérias da semana passada isso. O grande problema hoje, ele não é um. O problema é um conglomerado de problemas. E o Corinthians é um problema muito assim, que tem vertentes. Vem da parte política, vem da parte financeira, vem da parte de fora do mercado, que olha para o Corinthians e fala assim: se eu tiver uma melhor opção do que o Corinthians, eu vou fechar com a outra melhor opção. E isso aconteceu já. Então, quando o Corinthians vai ao mercado, se lança ao mercado, e o Fabinho Soldado, que é um executivo também de primeira viagem, né? A passagem dele pelo Flamengo foi pelo Scout e tal, e o primeiro trabalho mesmo dele de executivo vem ser no Corinthians, ele também fica de mãos atadas. Ele não é um diretor estatutário do Corinthians, ele é um funcionário do Corinthians. E ele está embaixo dessa hierarquia quando o cara fala assim, o Osmar, por exemplo, né? O presidente nesse momento interino, né? Cada hora tem um presidente diferente, fala assim: a gente tem um problema muito sério aqui, que é a instabilidade. Como que a gente vai dar garantias para essas contratações? E essas garantias, assim, o Corinthians já precisou antecipar mais entradas que seriam mais para frente, né? 30 milhões aí da LFU, muita grana que não tinha de onde vir para pagar o elenco que está agora. Então, assim, são tantas vertentes, são tantos conglomerados dentro de um problema que é: cadê os jogadores dessa janela? Cadê as contratações? Que eu acredito muito que o Corinthians pode terminar essa janela com, no máximo, uma contratação. Então, assim, Ou desolador. vai ter que contratar o jogador que fala assim: bom, do jeito que eu tô aqui, eu vou lá, né? E não seria a primeira opção, né? Pedindo sempre, né, aqueles jogadores numa faixa etária mais alta, que vão continuar com os mesmos problemas físicos que essa equipe tem, porque tem ali jogadores de 30 e poucos anos que não conseguem engatar uma sequência. Eu acho que o Corinthians tem mais problemas a resolver com essa janela, mais problemas a acumular nessa janela do que a resolver. É o que a gente vai entendendo conforme os dias vão passando e a coisa não caminha. Agora, uma pergunta. Ficou quando o absolutamente Dorival claro. vem a público e fala sobre a história dos 4 reforços, ele não sabe desse cenário que você está falando? Que o Corinthians possivelmente não vai conseguir contratar? Depende do que foi dito para ele, né? Não, pode ter dito, mas... No acordo foi dito que ele teria... Porque se ele souber, ele tá simplesmente trucando. Está falando, então me prometeram 4 reforços. Ele está quase se defendendo, me parece. Ele está se defendendo. Porque a pressão está caindo sobre ele, né? O time não está jogando. É uma escassez, uma pobreza ofensiva muito grande. O Roberto volta do fim de semana? Não. Ah, não? Não volta. Não volta porque ainda está em transição, né? Seria realmente colocar o jogador numa situação muito delicada. Não sei que, sei lá, vai jogar no sacrifício, enfim. É costela, mas ainda o problema dele? ele teve uma lesão na coluna, né? Uma pequena luxação, uma fratura.
e leva um tempo para recuperar, né? Ainda mais... Mas isso é grave, não é brincadeira, né? Não, não é brincadeira. Mas o Memphis volta. Sim, ele estava só suspenso por conta de cartão amarelo mesmo. Você tem uma ideia de como pegou no grupo aquele cartão que ele tomou? Não reverberou? Não pegou bem, tá? Depois de tudo que rolou, assim, e até com a torcida, né? Totalmente desnecessário. E parece, mais uma vez, a questão da má vontade de viajar, de jogar fora de casa. Isso acaba pesando. Mas o que pesou mesmo, que foi o caso da polêmica da última semana. Ele não ia treinar. Por conta do treino. Isso aí ninguém engoliu até agora. Olha, são sinais, né, claros de desgaste aí, porque não vai treinar, toma cartão que não precisava tomar. Sabe assim? O comunicado da Gaviões, os caras vão começar a olhar para ele e falar: meu irmão, é o seguinte, só nós corremos, você compõe música. Isso internamente, né? Internamente. Então o torcedor já começa a ter quase essa conclusão de que fora de casa quase que não dá para contar com ele. E aí o comunicado da Gaviões, depois da conversa de ontem... Não encontraram? Não encontramos o Memphis Depay, mas vamos falar com ele para saber se ele quer ficar ou quer, né? Tá lá, tem lá uns parágrafos. Quem chega mais pressionado no fim de semana, Massa? O Arnaldo acha que é o São Paulo. São Paulo, não tenho dúvida. Mesmo jogando em casa. Se perder o jogo qualquer ponto ali, ele vai para a zona do rebaixamento. O São Paulo, o empate de ontem foi ótimo. Não estou discutindo isso. Mas ele só fica bom se vier uma sequência de outros resultados. O São Paulo precisa vencer em casa, cara. Mas isso não se aplica ao Corinthians também? Se o Corinthians perde do São Paulo, não fica ruim? Mas volta aí você a ficar ruim, né? Mas não tá ruim agora. Mas você tá vindo de uma vitória que ninguém esperava. Todo desfalcado. Todo desfalcado. Uma colcha de retalhos, o Corinthians nesse momento. E vai jogar por um empate. Eu acho que essa é a situação. Quem joga com o peso do Vitória nas costas, baforando, e possivelmente... Hoje ainda tem jogo que envolve lá a zona do rebaixamento? Não, só tem Fluminense e Então Cruzeiro. não vai chegar o São Paulo, tecnicamente, na zona do rebaixamento. Não por pontos perdidos. Isso. Então isso dá uma respirada. Agora, quem vai ter que tomar a iniciativa do jogo é o São Paulo. Não tem como fugir disso. A responsa é do São Paulo domingo, cara. Sábado, né? Muito bem. Sábado. Quer completar, Arnaldo? Não, eu acho que é uma partida que tem alguns outros ingredientes interessantes. O Crespo, que na entrevista também falou sobre isso, é o primeiro jogo dele com um público real como técnico do São Paulo. Ele ficou falando tanto disso quando saiu do São Paulo, ele vai voltar ao Morumbi justamente num clássico com bastante público. É a volta do Dorival ao Morumbi. Não que o Dorival tenha sido procurado pelo São Paulo quando o Corinthians escolheu o Dorival, mas o Dorival, ele divide opiniões do São Paulo. Ele é o técnico que tirou o time da fila, mas é o técnico que, no primeiro aceno da seleção, ele largou o time no meio do caminho. Estarão em campo os dois treinadores que ganharam as únicas coisas que o São Paulo ganhou nos últimos 500. Exatamente. Isso mesmo. Esse é o simbolismo dos dois treinadores. Um ganhou o Paulista, outro ganhou a Copa do Brasil, né? Além das questões dos duelos táticos e tudo mais. E é um clássico onde, normalmente, a gente vem falando, Paulista, onde o Mano tem feito muita diferença, mais do que nos outros confrontos, né? São Paulo dificilmente perde no Morumbi, o Corinthians dificilmente perde em Itaquera. Aliás, só perdeu uma vez em Itaquera. Então, mas, com certeza, até pelas circunstâncias, o São Paulo está muito mais pressionado que o Corinthians. Essa vitória, acho que deixa o Corinthians... E o Corinthians conseguiu, de alguma forma, ganhar sem esfolar seus jogadores, né? Vários titulares importantes não jogaram. O Carrillo começou fora, o Mendes estava suspenso, o Romero estava suspenso. Ele conseguiu essa vitória. O Gustavo Henrique foi poupado por conta do... Mas o jogo é sábado, né? Mas e quem O Corinthians está em Fortaleza, né? O São Paulo foi a Bragança. Então, mas por isso mesmo, acho que ele conseguiu... Muito calor, ele conseguiu, gramado muito ruim. Mas são poucos os que jogaram e que começaram em Fortaleza e que vão começar no Muriel. Acho que o Corinthians conseguiu as duas coisas. Ele conseguiu ganhar sem esfolar completamente os seus titulares.